Atenção você, mamãe. Demora a engatar, tá ali, não repara não. Gravidinha, você conhece o coração do seu neném? Sabia que as principais cardiopatias podem passar despercebidas ao longo do processo gestacional? Fique atenta a isso. Você é saudável, está grávida aí no início da gestação, já tem o seu médico de confiança que vai fazer o seu pré-natal. É suficiente? Não, vamos ficar atentas também à saúde do coração do seu neném. Eu estou aqui com a doutora Lilian Zardini, que é especialista nisso e vai falar um pouquinho pra gente da trajetória profissional e de como ela pode auxiliar as mamães a detectar os problemas do coração do nosso neném e como atuar. Não é isso, doutora Lilian? Isso mesmo, Vitória. Uma alegria estar aqui com vocês hoje. Vou falar um pouquinho da minha formação. Eu tenho 21 anos de experiência, gente. Eu sou cardiologista pediátrica e fetal. Então, eu fiz toda a minha formação em São Paulo e estou aqui em Belo Horizonte desde 2007. Então, eu faço diagnóstico já das cardiopatias em vida fetal para propiciar todo um cuidado com esses bebês. Ótimo, sorte a nossa, né? Que temos aqui conosco essa médica linda, né? Falando aí que tem mais de 20 anos de experiência, mas que tem essa carinha de jovem aí e é mãe também, de 2 filhos, né? Um de 14 e um de 10. Isso é muito importante para nós. A doutora Lilian tem também o perfil dela profissional, @lilianzardini.ecofetal. Lá ela compartilha com as mamães as principais informações sobre a saúde do coração dos bebês. Isso mesmo. Então, doutora Lilian, conta pra gente, criança pode ter problema de coração? Como que é essa estatística? Pode, Vitória, então é assim. Nós sabemos que de estatística, a cada 100 nascimentos, nós temos um bebê que vai nascer com cardiopatia. Isso é muito. A cardiopatia, ela é a principal alteração que nós temos, tanto no feto quanto no recém-nascido. E isso precisa ser conhecido para ser diagnosticado. E nós sabemos ainda que 90% das crianças com problema de coração vão nascer de mães normais. Aquela gestação que foi tudo bem, a mãe sem nenhum problema de saúde, todos os exames de ultrassom normais, mas que a gente sabe que realmente passa, né? Esses diagnósticos de cardiopatia passa. É necessário um olhar mais direcionado, um olhar do especialista para evidenciar essas alterações e propiciar o tratamento desses bebês. Isso é muito importante, né, mamães? Compartilhe aí com a sua amiga que está grávida, que não tem necessariamente nenhum problema, né, no coração. Exatamente. E que pode aí ter um filhinho com um problema no coração. O importante é ela ter acesso a esse tipo de triagem. Exatamente. Existe aí uma cultura que está muito enraizada mesmo no meio médico, né, de que o ecocardiograma fetal ele não precisa ser realizado de rotina. Eu sei que não faz parte ainda de uma rotina do pré-natal, mas deveria sim. Toda gestante, na medida do possível, que puder ter acesso ao exame, idealmente deve fazer, sim. E aí, como que acontece, como que a gente descobre, né, ainda na gestação, um problema cardíaco do seu filho? Nós podemos diagnosticar exatamente pelo ecocardiograma fetal, que é o padrão ouro de diagnóstico. Nós temos os ultrassons que funcionam como um rastreio da cardiopatia, mas o ecocardiograma fetal, ele é o exame de escolha de eleição para a gente diagnosticar essas alterações. Ótimo, e com o padrão ouro fica mais difícil, assim, de passar batido, né, doutora? Exatamente, o olhar do especialista ele é fundamental para que essas alterações sejam reconhecidas. Vitória, assim, as pessoas não sabem, mas um coração de um bebê de 24, 28 semanas, ele mede mais ou menos 3 centímetros. É uma coisinha muito pequena e a gente evidencia detalhe de milímetros das válvulas, das veinhas. Então é uma coisa muito delicada. Tem que ter realmente um olhar muito treinado para a gente saber reconhecer. Exatamente. E é muito importante ficar atenta a essas questões. Qual que é a melhor idade gestacional? Ou seja, eu tô grávida de 8 semanas, 15 semanas, 30 semanas. Qual que é o melhor momento ao longo da gestação? Conta para as nossas mamães, para eu descobrir, para eu ir lá e fazer esse exame. Então, a partir do 2º trimestre já é possível identificar essas alterações. Na rotina, se estiver indo tudo bem na sua gestação, você faça entre 24 e 28 semanas, que é o melhor período, assim, ideal, digamos assim. Ah, Lilian, dá para fazer depois disso? Dá.
né? Só que progressivamente esses bebês vão ficando maiores e vão dificultando o nosso exame, seja pela posição do bebê, seja porque a mãe no final vai acumulando aquela gordurinha na barriga, isso dificulta também, né, o nosso sinal do ultrassom. Então a gente precisa fazer o exame idealmente nessa idade gestacional, 24 a 28 semanas. E existem condições que a gente pode puxar isso lá para trás. Então aqui na materna, por exemplo, eu faço a partir de 13 semanas. Por quê? Precisa de ter muito mais experiência para você ver coraçãozinho de 1 centímetro. É coraçãozinho muito pequenininho, mas em algumas condições, por exemplo, uma translucência nucal aumentada, ou então se você tem alguma suspeita de alguma anomalia. Se a mãe anteriormente já teve um filho cardiopata, imagina você com um bebê anterior cardiopata que já passou por cirurgia, precisar esperar 24 semanas, gente, isso é uma tortura. Então, é possível que o exame seja feito sim, numa idade gestacional precoce, não é todo lugar que faz, depende muito da experiência do examinador, mas é possível fazer. Isso. Aí surgiu uma dúvida aqui, né? Enquanto eu ia aí conhecendo mais sobre o seu trabalho, sobre a sua forma de atuar. Inclusive, gente, vamos seguir também a Clínica Materna, que aqui em Belo Horizonte, faz atendimentos presenciais em Belo Horizonte. Se você não mora em Belo Horizonte, mas quiser uma orientação, você também pode procurar a doutora Lilian, que ela consegue te orientar aí. Orienta a gente, doutora Lilian, da possibilidade do atendimento remoto, do atendimento online nos seus casos, na sua prática clínica. Vitória, eu não faço online, por quê? Eu respondo 110%, eu brinco assim, né? Em cima do meu exame. Então, é em cima do meu diagnóstico, do meu ecocardiograma fetal. Porque isso é uma coisa muito importante, é muito delicado um diagnóstico de uma cardiopatia. Então, eu pego muito aqui segunda, terceira, já tive quinta opinião aqui na clínica. E muitas vezes os diagnósticos não batem. O que eu recebo de fora não bate com o meu. E eu respondo pelo meu. Então é por isso, né? Esse acompanhamento, essa avaliação depende do meu exame, do meu ecocardiograma fetal. E aí sim a gente pode partir para uma consulta de aconselhamento, que é o momento onde eu sento com os pais e vou detalhar aquela cardiopatia específica, explicar como vai evoluir durante a gestação, o parto, depois que a criança nasce, se precisa de cirurgia, se não precisa, se entra com medicação ou não. Então é muito individualizado e não dá para fazer com dúvida, às vezes em exames de terceiros. Ótimo! Esse esclarecimento é importantíssimo. E é importante também... Olha o tanto de importante, a gente morre de rir, só fala isso. E eu falei os dois, né? Eu falei, para de falar, né? Não, né? Pode falar, mas não, é porque senão vai... É importantíssimo, é importante também. Agora eu esqueci o que eu queria falar, depois eu falo. Mas é tão importante assim, você esqueceu? Pois é, importantíssimo, importante, entendeu? Quais os problemas que podem ser diagnosticados com o seu trabalho e a sua atuação profissional? No ecocardiograma fetal, nós temos 98% de acurácia dos diagnósticos. Todos os diagnósticos críticos graves são diagnosticados. É claro que nós temos as cardiopatias mais comuns, então, por exemplo, CIVs, estenoses valvares, a gente consegue identificar de uma forma muito tranquila durante o ecocardiograma fetal e vai passando pelos níveis de complexidade. Então, nós temos cardiopatias extremamente graves e temos cardiopatias bem levinhas, que são diagnosticadas também. Então, vai do olhar do ecocardiografista fetal para identificar essa alteração e saber depois, Vitória, diferenciar. Isso é uma coisa muito importante. Eu ligo para o obstetra, eu tenho esse hábito já há muitos anos. Eu ligo para o obstetra e falo, olha, sua paciente veio aqui comigo e eu diagnostiquei, por exemplo, uma tetralogia de Fallot. É o nome de uma cardiopatia. E eu explico como isso vai evoluir. O obstetra não tem obrigação de saber daquela cardiopatia. Então, o que adianta eu mandar um laudo todo bonito, cheio de foto, entrego na mão do paciente e ela que se vire? Eu não tenho coragem de fazer isso. Então, eu ligo para o obstetra, eu converso, a gente discute a respeito de via de parto, o que pode, parto normal ou é cesárea, a gente discute o que pode ser feito durante a gestação, programa esse parto em centro de referência. O grande objetivo do ecocardiograma fetal é a gente preparar o parto desses bebês para que eles sejam adequadamente tratados e que tenham aí uma chance de sobrevida. Isso, e o que eu gostaria de colocar aqui é porque às vezes a gente tem aquele médico de estima, né? Nossa, adoro o doutor, ele faz o meu pré-natal, adoro. Só que às vezes o doutor não é tão atualizado assim. E não vai fazer esse pedido formalmente do eco. Como que eu posso sugerir isso para o meu médico? Porque a mãe informada
vai poder atuar um pouquinho mais aí, né? Então, se o meu médico não pediu, estou no 2º trimestre. E aí, como que a mãe pode falar? Como que pode ser essa abordagem, esse approach? Vitória, eu ainda acredito que o diálogo é a melhor forma da gente resolver essas situações. Então fala, né? Assim como vocês discutem aí com os obstetras de forma tão aberta hoje em dia, via de parto, né? Então é parto natural, é parto humanizado, que eu dou um super apoio, gosto muito, tenho colegas muito valorosos nesse aspecto. Conversem a respeito do ecocardiograma fetal. Fala, olha, né, eu ouvi a respeito do exame, nós temos aí que 90% dos bebês cardiopatas nascem de mães sem nenhum problema de saúde, eu gostaria de fazer do meu bebê, é um exame que não faz nenhum tipo de mal, é um exame através de ultrassom, posso fazer? Uma vez que detectada a alteração, podemos partir para algum tipo de tratamento. Então, quais são as possibilidades de tratamento? Ele pode ser feito dentro da barriga? Pode. Em vida fetal, nós temos algumas condições que propiciam o tratamento já intraútero. Então, são elas: estenose de válvula pulmonar, estenose aórtica, as arritmias e forame restritivo. São coisas específicas. A grande maioria vai ser tratado após o nascimento. Faz toda a diferença nascer no centro de referência. A gente dá diagnóstico, Vitória, é para preparar o parto, na grande maioria das vezes. E só isso já é suficiente para que o bebê seja bem tratado por equipe de cardiologista pediátrico especializado, por equipe de cirurgia cardiovascular, de hemodinâmica, de ecocardiografia pediátrica. Então é um time, eu comparo muito com uma orquestra, onde cada músico tem o seu papel e é o conjunto que funciona. Então o simples fato de nascer no centro de referência é o que vai salvar a vida do bebê. Você imagina um bebê nascendo, que é o que acontece na maioria das vezes sem diagnóstico, nascendo fora de um centro de referência. Mesmo que você tenha a vaga depois para você transferir esse bebê, muitas vezes ele não nasce bem. Ele não tem condição de ser transportado, de ser movido de um local para o outro. Então, só nascer no centro de referência já vai fazer toda a diferença. O bebê nasce com a vaga de UTI já reservada, com toda a equipe preparada, aí dá certo. E diminui também a chance de sequelas, né, de comorbidades. Com toda certeza. Você nascer no centro de referência diminui tempo de internação, melhora resultado cirúrgico, isso é dado científico, é estudo que já está publicado, com toda certeza. Sensacional. Então eu vou te pedir o like, né, dá o seu joinha, para que esse vídeo tenha mais alcance, inclusive para as mães saudáveis, gente. Eu posso não ter tido problema nenhum de coração na vida, minha família às vezes não tem ninguém, como é meu caso, né? E aí, meu neném tem um probleminha. E eu saber desse probleminha, eu consigo salvar a vida do meu filho, pensa? É exatamente isso, é um exame que salva vidas, o ecocardiograma fetal. Então eu conto com o seu like para aumentar o alcance desse vídeo para as mamães. É isso aí, mamães. Fiquem atentas a essa particularidade aí da gestação. Siga a doutora Lilian no @lilianzardini.ecofetal e a clínica dela, que é a clínica materna aqui de BH. Qual que é o usuário, o perfil? Isso mesmo, é @materna.bh e a gente está à disposição. A gente faz na materna um atendimento muito individualizado, Vitória, um atendimento super humanizado, com tempo estendido de exame para que a gente possa dar toda a atenção que vocês gestantes merecem. Eu falo que gestação é um tempo tão especial da vida da gente. Quantas vezes que a gente vai ficar grávida na vida, gente? 2, 3, né? Algumas um pouquinho mais. Mas mesmo assim, é um tempo muito rico, é um tempo muito especial que merece cuidado. A gente não pode se contentar com qualquer tipo de exame, com qualquer acompanhamento. Cuidem da sua gestação. É isso aí, gente. Muito obrigada, doutora Lilian. Um prazer estar aqui com vocês. Ah, eu até emocionei um pouquinho. E aí, que tal? A Samia também emocionou lá. Foi ótimo. Foi. Ela fala com amor. Fala. Isso faz toda a diferença.